Olá, amigos cafeicultores! Preço do café lá nas alturas, que maravilha! Mas será que o produtor tem café para vender nesse preço? Por que será que o cafeicultor foi obrigado a vender praticamente toda a safra dele lá atrás com os preços mais baixos? Por que será que as previsões de safra erram tanto? E o que será que tem por trás dessas previsões que acaba atrapalhando o produtor, principalmente o pequeno proprietário, aonde ele depende e vive muito daquela renda da cafeicultura e muitas das vezes é obrigado a vender seu café no pior preço. É sobre essa previsão de safra, é sobre esse volume de café para o ano que vem e essa quebra de safra recorde que nós estamos tendo, que é o assunto do nosso Gustavo Renó Café de hoje. Apoio Versagro, nutrindo o agro para impactar vidas. Isso é Stimulate, isto é Stoller. E Centriflux, agilize o fluxo da colheita com máquina 2 em 1 que centrifuga e transporta o seu café. Bem, pessoal, antes da gente começar o nosso vídeo, você já se inscreveu para a nossa quarta imersão presencial em cafeicultura? Pois é, a nossa imersão que nós fazemos apenas uma vez por ano já tem data marcada. Dia 31 de janeiro, 1 e 2 de fevereiro de 2025. Será em Varginha, 2 dias no hotel e 1 dia aqui na nossa fazenda, que o que a gente fala na sala de aula, a gente mostra na prática. Entre em contato com o WhatsApp que aparece aqui na tela, 35 9762 5040. E não deixe de participar dessa experiência incrível. As vagas são limitadas. Te espero em janeiro. Um preço de café recorde. Uma safra para o ano que vem quebra recorde. O que será que está acontecendo com a nossa cafeicultura? Temos que lembrar que a nossa cafeicultura é prioritariamente feita de pequenos proprietários. Isso tudo interfere no preço, fazendo com que tenha esse preço excelente que estamos vivendo. Mas será que isso continua? Até onde que isso vai? Aonde muitos cafeicultores que esperavam para o ano que vem colher em torno de 200 sacas, não sabe se vai colher 100 sacas de café. Se o cafeicultor soubesse que o preço estaria nesse patamar, será que ele teria vendido lá atrás? Com certeza sim. Porque ele precisa vender o café para poder custear suas lavouras. O grande problema é que quando vai vender, vem aquelas previsões de safras mirabolantes, 70, 80 milhões de sacas de café. E isso interfere no mercado, ao ponto que o preço cai. Depois o preço sobe, mas quando sobe já não tem mais café para ser vendido. E essa dificuldade, principalmente para o pequeno proprietário de terra, faz muita diferença, porque é dali que ele tira o seu sustento. O grande problema está nessa previsão de safra. Por incrível que pareça, hoje nós no Brasil não conhecemos o tamanho real das áreas de café. Por incrível que pareça. Faço até um apelo para o pessoal da Embrapa, sensoramento remoto. Por que não dá essa moral para a gente? Por que não ajuda a cafeicultura? E em questão de dias, vocês escrevem, né, como é que está a região certinha de café. Não é difícil. Falta um pouco de boa vontade. E isso vai ajudar muito a conhecer a área real de café e aí a gente poder saber exatamente quanto de café que vai dar, divulgar o número oficial confiável, onde todo mundo acredita e não tem essas grandes distorções, tipo de 50 a 70 milhões de sacas de café, e atrapalhando o mercado e principalmente a renda do cafeicultor. Quando a gente fala de previsão de safra, os números nunca fecham redondinho. Sempre tem uma confusão do número de consumo, o número de exportação, quanto que foi comercializado. Essa confusão é natural, pois vamos supor, se cada cafeicultor separar 10 sacas de café da sua safra e comercializar para os seus amigos, para os seus vizinhos e consumir essas 10 sacas aí, estamos falando de aproximadamente 3 milhões de sacas de café, que muitas vezes não tem origem. E isso faz muita confusão para poder fechar o número real. Mas se um dia nós conhecermos a área real e saber exatamente qual que está a produtividade, o número acaba sendo fechado e com uma certa verdade. E nessa confusão toda de previsão de safra e tudo mais, em 2022 eu me empoderei com esse vídeo. E vamos seguir com o vídeo para a gente saber mais sobre a quebra de safra que o mercado e algumas instituições e empresas estão falando que o Brasil vai dar mais que 70 milhões de sacas de café em 2023. De duas, uma. Ou estão completamente sem noção,
ou estão de má fé. Eu tenho viajado bastante e tenho amigos agrônomos de campo em todas as regiões de café do país. Estamos na segunda semana de novembro e até agora já posso adiantar, não chega em 55 milhões de sacas não. Não chega em 55 milhões de sacas não. Era 11 de novembro de 2022 e na época falava em 70 milhões de sacas de café no Brasil. E a gente tem um relacionamento muito grande, viajamos bastante, vou muito nas lavouras, aliás, estou todo dia em lavoura de café e a gente conhece a planta, vê o comportamento, conversa com muita gente, convive com muita gente. E aí, na época, eu tive a coragem de falar que o Brasil não produzia 55 milhões de sacas de café. Passou o tempo, em 19 de janeiro de 2023, a Conab solta sua previsão oficial. 54,94 milhões de sacas de café. Bateu na trave. E com toda essa coragem que eu acertei lá em 2023, eu vou arriscar novamente falar a quantidade de sacas para o ano que vem. Mas antes, chegou a hora, a melhor hora, a hora que você vai sentar o dedo no like e deixar aqui nos comentários se você acredita nessas previsões de safra ou isso atrapalha ou não a vida do cafeicultor. É importante a sua participação nos nossos comentários e mostrar que a opinião nossa talvez não é opinião só minha, e sim de você também. Vamos trabalhar com o seguinte cenário, que aqui no Brasil nós temos 2.200.000 hectares de café. Desse valor, 1.800.000 de café arábica e 400.000 aproximado de canéfora. Dentro do café arábica, vamos separar em 4 escalas. Primeiro, lavoura em formação, lavoura que podou esse ano, lavouras que vêm descansada do safra zero e lavouras de produção. Das lavouras de formação, nós temos uma área aproximada de 350.000 hectares de café. Essas áreas sofreram muito, foram das que mais sentiram. Além de ser uma lavoura que produz pouco por suas primeiras safras, no segundo ano, terceiro ano, por ter um sistema radicular mais curto, a seca foi muito cruel com esse tipo de lavoura. E vamos considerar para esse grupo de lavoura em torno de 10 sacas de café por hectare. Ao todo, vamos ter 3,5 milhões de sacas de café nessa categoria. Agora, para a próxima categoria, seriam as lavouras podadas. As lavouras de safra zero esse ano, que foram surpresa, muitas lavouras não seriam podadas, com a quebra de safra, o produtor aumentou. E vamos considerar também uma quantidade aproximada de 350.000 hectares de café. 350.000 hectares, no safra zero, a produção dessa categoria é zero. Depois, vamos para as lavouras que aqui estão melhores, a que sentiu menos a seca. São as lavouras que vieram de safra zero. Se foi irrigada, quebrou só um pouquinho. Se não foi irrigada, teve uma quebra significativa, mas ainda preserva uma boa quantidade de café para o ano que vem. Dessa categoria, vamos trabalhar em torno de 300.000 hectares para essas lavouras. E vamos considerar que esse grupo tem uma produção média de 55 sacas de café por hectare. 300.000 vezes 55, nós vamos trabalhar aí com 16,5 milhões de sacas de café. E por último, a grande maioria, que seria as lavouras em produção. As lavouras que vinham produzir no ano passado e que vêm produzir esse ano novamente. Foram as que sentiram muito. Teve um impacto muito grande. E esse grupo está em torno de 800.000 hectares de café. Desses 800.000, vamos considerar uma produtividade média em torno de 20 sacas de café por hectare. 20 sacas vezes 800, 16 milhões de sacas de café. Até agora, se nós somarmos todas essas produções, nós vamos chegar a 36 milhões de sacas de café no café arábica. Ainda falta o café canéfora, o conilon, o robusta. E esse ano a quebra não vai ser grande, eles vão ter uma quantidade melhor. Está num cenário bem melhor quando comparado com a arábica. Vamos supor que vai ter uma safra muito boa, uma safra recorde, em torno de 20 milhões de sacas de café. Somando os dois, vamos ter 56 milhões de sacas de café no Brasil em 2025. Será? Será que eu acerto de novo? O que você acha? Escreva aí nos comentários. No final, se a gente vai acertar ou não, a gente não sabe. Mas isso também não é o mais importante. O mais importante
é nós termos verdade na cafeicultura a cada vez mais. Na década de 80, nós conhecíamos a área cafeeira no Brasil. Agora, 2024, não sabemos mais ao certo. E isso, precisamos de mais profissionalismo para que a gente consiga cada vez mais medir essa quantidade. Tem muita coisa que foge ao controle, a quantidade de café que fica nas lavouras para trás, a quantidade de palha melosa que é torrada e moída nas gôndolas de café extra forte, que é considerável no supermercado, muito café que é consumido internamente, que sai sem nota, então tudo isso acaba não deixando a gente comprovar se realmente a quantidade estava certa ou não. Mas o mais importante é darmos um passo de cada vez, sermos mais profissionais, cobrar dos nossos órgãos governamentais, as nossas instituições, se eles podem ajudar a gente a fazer esse número chegar cada vez mais real e com isso garantir melhor a renda do cafeicultor e um modelo de vida digno aonde ele consegue se sustentar cada vez mais. Estamos num momento de preço bom, mas nós temos que nos preparar para a época de preços ruins. Faz parte do jogo. Antes de finalizar esse vídeo, eu preciso da sua ajuda. Se você concorda com o que foi dito aqui, se você acha isso importante, que precisa chegar nos órgãos competentes para poder trazer mais verdade para a cafeicultura e melhorar a vida do cafeicultor, compartilhe ao máximo esse vídeo. Mande nos grupos de WhatsApp, manda para os amigos, mande para o máximo de pessoas possível. Senta o dedo no like, deixe o comentário, isso vai dar um bom engajamento e vai chegar a mais pessoas possível. Vamos mostrar a força que nós cafeicultores temos juntos. Um forte abraço e até o próximo Gustavo Renó Café. Apoio Versagro, nutrindo o agro para impactar vidas. Isso é Stimulate, isto é Stoller. E Centriflux, agilize o fluxo da colheita com máquina 2 em 1 que centrifuga e transporta o seu café.